não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se vocês lerem com atenção os diálogos de Platão, vocês vão reparar que Sócrates sempre procura raciocinar desde o ponto de vista daquelas pessoas com quem ele está falando. Ele absorve o que elas estão dizendo e continua raciocinando na mesma linha delas. E, evidentemente, só se recusa a continuar nessa mesma linha quando chega a contradições ou impossibilidades. Isso quer dizer que ele não rejeita o que eles estão dizendo. Ele não rejeita as opiniões deles. Ao contrário, ele tenta raciocinar como se fosse eles. Isso quer dizer que existe no fundo de toda a possibilidade, vamos dizer, de compreensão, de diálogo filosófico, existe o fenômeno da amizade, da compreensão e da simpatia. Sem isto, nada é possível. Hein? Claro que essa amizade e simpatia terão certos limites e não deverão jamais induzir você a um indiferentismo perante as ideias, neutralizar ou equalizar todas as ideias em função do fato de que os adversários são seus amigos. Não é bem assim. Mas a dificuldade aí é que para compreender uma ideia não basta apenas você absorver o sentido literal, o sentido verbal do que está sendo dito, e não basta sequer você ter a representação mental dos objetos. É preciso realmente você se colocar do ponto de vista da pessoa. E o ponto de vista jamais consiste somente de ideias. Ele consiste também de percepções, de sentimentos, de símbolos, de valores, de evocações, etc, etc. De modo que nós somos colocados quase que numa situação, por assim dizer, stanislavskiana. Eu já me referi, aulas atrás, ao método do grande ator e diretor teatral russo Konstantin Stanislavski, que achava que o problema principal do ator era tentar colocar-se do ponto de vista do personagem, mas para isso ele precisaria não somente repetir as palavras, mas precisaria reproduzir a constelação de representações mentais e de emoções que, teoricamente, estariam se desenrolando na alma do personagem. E, para isso, ele recorria a um método que ele chamava memória afetiva. Quer dizer, por estranha que seja a você as emoções, as reações de um determinado personagem, deve haver na sua memória afetiva alguma coisa que seja ao menos vagamente parecido com aquilo. Então você pode articular internamente essas suas recordações de modo a reproduzir uma constelação de sentimentos que seja aproximadamente a mesma do personagem em questão. Não é isso? Então, por que nós não conseguimos fazer isto? Bom, qual é a dificuldade de fazer isso? Existe um famoso koan no budismo. Koan é um enigma, é uma fórmula enigmática, em que dois fulanos veem uma bandeira tremulando ao vento, e um deles diz que o ar está agitando a bandeira,
e o outro diz que é a bandeira que está agitando o ar. E eles ficam discutindo, né, até que chega o mestre deles, eles perguntam, é o ar que está agitando a bandeira ou a bandeira que está agitando o ar? E o mestre responde, não, é a sua mente que está agitando uma coisa e a outra. Esse Koan pode ser entendido em dois sentidos. O primeiro é do subjetivismo vulgar, ou seja, que nada disso está se passando e tudo é apenas uma representação mental na cabeça dos dialogantes. Mas esse, evidentemente, é apenas um sentido, como é que se diz, mecânico, automático, boboca, né? Existe uma segunda camada de significado, em que o mestre está dizendo é que, conforme a perspectiva mental em que você se colocar, uma coisa parecerá verdade ou a outra parecerá verdade. E como isso depende precisamente da perspectiva em que você se coloca, então as duas coisas têm o seu lado de veracidade, ou seja, o ar agita a bandeira, mas é claro que a bandeira, quando ela se move, ela também agita o ar. Nós poderíamos, vamos dizer, investigar a coisa mais profundamente e chegar até a conclusão de que o fator ativo é o ar, né, que a bandeira também agita o ar, mas apenas em reação, em resposta a um movimento que foi imprimido nela pelo ar. Tá certo? Então, o movimento se compõe de uma ação e de uma reação. Tá certo? Assim como se você está serrando um pedaço de madeira, existe uma ação que o serrote imprime à madeira, mas também existe uma ação que a madeira imprime ao serrote, quer dizer, a madeira resiste ao serrote, então ela não é puramente passiva, ela também tem um lado, por assim dizer, ativo, tá certo? Então, vamos dizer que a primeira dessas interpretações, que é a mais boboca, e que é aquela que ocorre às pessoas quase que imediatamente hoje em dia, nós podemos chamar de subjetivista, quer dizer, você reduz tudo a um problema de percepção subjetiva, algo que se passa no cérebro dos personagens. E a segunda nós vamos chamar mais de perspectivista, quer dizer, não se trata de reduzir tudo a uma operação mental, mas de entender que os dados do mundo objetivo, eles se articulam diferentemente conforme a atitude mental com que você se coloca perante eles. Isso significa, portanto, que nenhuma das duas perspectivas é completa ou verdadeira em si mesma. Somente a articulação delas é que pode levar à verdade. Um exemplo disso são aquelas famosas figuras da Gestalt, da psicologia Gestalt, do Wolfgang Köhler, em que você conforme, vamos dizer, a direção que você olhe, ou conforme, vamos dizer, o afastamento maior ou menor do foco do seu olhar, você verá uma coisa ou a outra. Por exemplo, esta famosa figura aqui. Estão vendo claramente? Está aparecendo claro? Avisem aí pelo chat. Estão vendo aí? Onde, conforme o jeito que você olha, parece que você está vendo uma taça ou dois rostos, um de frente para o outro. Tá certo? Ou esta aqui, que já não é tão clara, espero que dê para ver. Dá para enxergar? Onde você pode ver aqui o perfil de uma moça que tem o rosto aqui em cima, o seio, a barriga, ou, de outra maneira, você vê o perfil de um velhinho, que aqui tem o nariz, aqui tem o queixo, a boca. Quer dizer, a figura é a mesma, o que muda é apenas, vamos dizer, a intenção ou a direção do olhar. Não é isto? Bom, neste caso, apenas, vamos dizer, a mudança da direção é apenas uma coisa simples. Você só tem aqui duas possibilidades. Ou você olha de um jeito, ou você olha do outro. Tá certo? Porém, para você se colocar do ponto de vista de uma
pessoa, tá certo? E tentar, por assim dizer, enxergar com os olhos dela, a operação é muito mais complexa, porque não basta você mudar uma direção, você não tem, vamos dizer, duas figuras já prontas entre as quais você optar, não é isso? Você vai ter, de certo modo, você vai ter que criar toda a constelação de representações e de emoções, e isto pode ser bastante difícil de fazer em certos momentos. Porém, se você não o faz, é certo que você não entende o que a pessoa está dizendo, você está entendendo apenas a expressão verbal e formal, por assim dizer, a expressão transportável, quer dizer, você pega uma certa frase e você entende num sentido uniforme que ela teria tal como pronunciado na boca de qualquer outra pessoa, tá certo? Mas nós sempre temos que lembrar aquele ditado latino, duo si idem dicunt non est idem, quer dizer, se duas pessoas dizem a mesma coisa, não é a mesma coisa, tá certo? Então, se você não pega a coisa com a conotação, com a intenção precisa, concreta que teve naquele momento, na boca daquela pessoa, então realmente você não está entendendo. Claro, muitas vezes nós nos recusamos a fazer isso porque a primeira apresentação da ideia nos infunde uma certa repugnância, uma rejeição instintiva, tá certo? E a partir dessa rejeição nós começamos a argumentar contra aquela ideia, mas certamente nós então o fazemos sem tê-la compreendido. Nós estamos mais preocupados em nos defender dela do que em compreendê-la. O medo de ser infectado ou influenciado por ideias adversas é evidentemente um tremendo obstáculo ao aprendizado da filosofia, tá certo? E os diálogos socráticos nos mostram isso de uma maneira muito, muito clara, tá certo? Onde a imensa flexibilidade com que Sócrates se coloca do ponto de vista dos seus interlocutores, estando sempre disposto a concordar com eles se for possível. Tá certo? E ele, evidentemente, só parte para a discordância quando, desenvolvendo as ideias deles no sentido em que eles colocaram, ele chega a obstáculos ou a contradições intoleráveis, sendo, portanto, obrigado a remanejar os dados e apresentar alguma outra hipótese. Sendo que, em muitos casos, Sócrates não apresenta hipótese alguma, ele se limita a mostrar as dificuldades inerentes às ideias que os seus interlocutores lhe apresentam. Então, eu vou lhe dar um exemplo de como isto pode ser difícil. Este koan eu encontrei estas mesmas semanas, eu já conhecia há muito tempo, mesmo como Michel Weber costumava citar este koan nas nossas aulas, mas esta semana eu reli num livro do Andrew Newberg. Andrew Newberg é um neurologista da Universidade da Pensilvânia que fez estudos importantíssimos sobre os efeitos da prece no cérebro. Tá certo? E não é preciso enfatizar a importância, o valor que este trabalho tem. Ele demonstra ali por A mais B, experimentalmente, que a prece tem efeitos benéficos nas pessoas, chegando a operar curas extraordinárias, ou, na melhor das hipóteses, a ser um elemento fundamental para a saúde mental dos indivíduos. Mas o que há de mais importante no trabalho dele é que ele demonstrou que a abertura para a transcendência, isso é quase um termo wegeliniano, né? A abertura para a transcendência é um elemento fundamental da saúde do cérebro, da integridade do funcionamento cerebral. Quer dizer, e esta abertura, evidentemente, ela não dá para você um conhecimento, ela dá apenas uma possibilidade, por isso mesmo que se chama uma abertura, e esta abertura, então, contém, evidentemente, um elemento de fé e de esperança, tá certo? Sem o qual a abertura se fecha. Quer dizer, você, como diz São Paulo, quer dizer, a fé é o conhecimento daquilo que você ainda não conhece, é a visão daquilo que você ainda não viu. Então, se não tem abertura, você não vai ver nada. Se tiver abertura, não é seguro que você vai ver nada, tá certo? Mas há uma possibilidade. Então, a abertura para esta possibilidade, ela se mantém através da fé. E se não há esta abertura, então o cérebro inteiro começa a funcionar de uma outra maneira, tá certo? E vem todos, vamos dizer,
sintomas de depressão e outras doenças, etc, etc. Então, o que fica demonstrado nesses estudos, essa é uma série de livros da maior importância. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Esse aqui, Born to Believe, Nascidos para Crer. Why God Won't Go Away, Por que Deus não irá embora? Princípios da Neuroteologia. São livros de uma importância extraordinária. No entanto, mesmo nesse trabalho, nós encontramos aí uma dificuldade. Ele faz toda esta investigação partindo do princípio de que o pensamento, o cérebro produz o pensamento. Este é vamos dizer, um dos princípios, né? Então, quando ele diz isso, e eu vejo que ele acabou de citar o Koan, eu penso assim, é o cérebro que produz o pensamento ou o pensamento que produz o cérebro? Quer dizer, é o mesmo problema da bandeira. Então, qual é o fator ativo? Na verdade, você tem, não dois fatores ativos, mas você tem vários. Em primeiro lugar, você tem a atividade cerebral, a atividade neuronal, considerada em si mesmo. Em segundo lugar, você tem, vamos dizer, as imagens e as reações fisiológicas, por assim dizer, reproduzidas no ato do pensamento. Quer dizer, quando você pensa, você evoca percepções que você já teve e você as remaneja de alguma maneira. Em terceiro lugar, você tem a referência intencional dessas imagens e desses signos a certos objetos. Objetos que podem ser ou coisas do mundo exterior, ou experiências vivenciadas, ou até elementos do seu próprio mundo interior. Mas é claro que essas referências não são os objetos. Isto é um ponto absolutamente fundamental. Então, por exemplo, se eu me lembro de ter sido atacado por um cão feroz, tá certo? Então, ao recordar isso, existe a atividade neuronal, que se desenrola para isso, existem as imagens que são evocadas, são reproduzidas na memória por essa mesma atividade neuronal, e existe a referência a uma experiência que eu passei anos atrás, experiência que foi então ocasionada por um elemento real do mundo exterior, que era o cachorro que me atacou. Veja, a referência não é o cachorro. No momento em que eu evoco isso, o cachorro não está presente. Se por um instante sequer eu imaginasse que esse cachorro só existe na minha mente, eu cessaria de ter medo dele naquele mesmo momento. Portanto, eu sei que esta atividade cerebral e estas imagens que ela faz passar diante da minha memória não resumem o acontecimento inteiro. Eu sei que existe algo que está para lá do meu pensamento. Vocês devem se lembrar o exemplo da Marie Hortin, que eu citei na aula anterior, né, em que ela pega uma faca, a moça é cega, surda e muda, pega uma faca, a freira toma a faca da mão dela, e daí ela começa a reclamar, começa a gritar, e a freira faz na mão dela um sinal, como se estivesse cerrando a mão, para significar a faca. E na hora que a Marie faz o mesmo sinal na mão dela, ela entrega a faca de volta para a Marie. Então, quais são os elementos que compõem este signo? Você tem um elemento material, que é o gesto, tá certo? Você tem a referência mental à faca, ao objeto, como se ela dissesse, eu quero a faca, quer dizer, você está expressando um desejo, tá certo? Mas se este desejo contivesse em si o próprio objeto a que ele se refere, então o desejo se satisfaria a si mesmo automaticamente e não seria preciso a faca real. Ao passo que o processo só se completa na hora em que a freira entrega de volta a faca material na mão dela. Esta faca material, ela não é objeto de pensamento. Ela não é sequer objeto de percepção. Ela é algo que existe para além da percepção.
Se a percepção fosse tudo, não seria preciso nenhum objeto real. Quer dizer, o simples processo mental seria satisfatório. Ou seja, por exemplo, na hora que você está com fome, você pensa num bife, tá certo? Você sabe que o bife não está ali, não é isso? Então, você tem o signo, como diz o triângulo de Peirce, né? O signo, o significado, que é a coisa pensada, quer dizer, que é a intenção, e você tem o referente, que é o objeto ao qual aquilo se refere. Mas um momento, o referente não é o objeto. Ainda não é o objeto. O referente é apenas uma tendência em direção ao objeto. Nós não podemos esquecer que o triângulo de Peirce, signo, significado, referente, é algo que se passa na sua mente. Tudo isso se passa na sua mente. Quer dizer, você tem o signo, materialmente considerado, por exemplo, esse gesto, ou uma palavra. Você tem um significado, que pode ser expresso com outro signo, pode ser, por exemplo, verbalizado. Eu faço o signo e digo a palavra faca. Então este signo significa faca. Tá certo? Existe o referente, que é uma tendência em direção a um certo objeto. Mas tudo isso se passou na mente, e o objeto não se passa na mente. Ele transcende a mente. Então, o triângulo de Peirce não é totalmente satisfatório. Por quê? Porque ele diz respeito apenas ao processo da significação, tal como se passa na sua mente. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.